não podem se recusar a entrar em campo. Acabei de receber aqui. Não, não tem. E tipo Não assim, tem. O Grêmio vai jogar. Eles já Não, não, falaram que não. vão jogar. Desse negócio que estão querendo, desses 17 que estão querendo adiar o jogo. Eles não podem se então, recusar. Não, só se a CBF cancelar a rodada. Mas a CBF não vai fazer isso, não tem mais data. Isso. vamos falar o português claro. O Flamengo está amparado juridicamente. Não existe essa regra. Falaram que existia uma regra de que o Flamengo não, que os clubes combinaram que um pode ter torcida e o outro não pode. Isso aí foi feito depois que o regulamento foi criado, depois que o regulamento foi assinado e o Flamengo não assinou, então isso não tem validade Não tem jurídica. validade. A validade jurídica que vale é a do tribunal, do STJD. Por isso que a CBF Os não está clubes se metendo. alegam os clubes alegam isonomia, nunca teve isonomia no futebol brasileiro. O Flamengo vai jogar agora de 48 em 48 horas e ninguém vai brigar por isonomia, porque o Flamengo vai ter 5, 6 convocados, e na regra que diz das federações diz que quando tem 5 ou 6 jogadores convocados, as partidas têm que ser adiadas e a CBF não vai adiar, então não tem isonomia nesse caso. O Palmeiras, em 2019, jogou no Rio de Janeiro com torcida deles presente e a gente jogou lá sem torcida, nunca teve isonomia. Isso é pura politicagem, você falou, e realmente a politicagem dos times paulistas, porque Sim. o governador lá de São Paulo só vai liberar público em novembro. Eles sabem que é só em novembro e não tem conversa. Então, eles estão desesperados porque todos os clubes do Brasil vão poder voltar, menos eles. Então, eles estão encabeçando essa bagunça, essa baderna, tudo fora das regras. Não existe essa de paralisar a rodada, eles não têm esse poder. É o tribunal que fala, são as autoridades locais e sanitárias que falam, é a prefeitura de cada local, é o governo de cada local, as autoridades sanitárias responsáveis, e está tudo amparado juridicamente. Então, isso é politicagem dos clubes paulistas para não, porque sabem que só em novembro vão voltar, e não vão voltar por causa de saúde, por causa de vacina, por causa de nada. É só porque tem Fórmula 1 em novembro e para Fórmula 1 eles têm que abrir as pernas. Para o futebol, não. Então, o futebol não tem que ser exemplo de nada. O futebol tem que voltar da maneira correta, mas o futebol não tem que ser boi de piranha, porque está tudo rolando solto. Tem festa rolando solta, tem cinema, ninguém pede vacina, ninguém pede teste PCR, ninguém pede nada em cinema, os eventos, shows, estão todo mundo sem máscara. Então, são poucas pessoas que estão dando exemplo. Então, o futebol não tem que dar exemplo para ninguém, não. O futebol tem que voltar com o protocolo certo, mas não tem que dar exemplo para ninguém. Então, e o Flamengo está certo em defender o dele. Se não me falha a memória, o primeiro clube a pedir a volta ao público foi o Cruzeiro. Já voltou, já jogou com o público. Aí, tipo assim, daí Série B. Série B pode, pô? Série A não. As pessoas são diferentes, é outro planeta. Série B é outro planeta, na realidade, é outro tipo de ser humano. Na realidade, o que eles estão pegando aí em relação ao jogo de amanhã não tem a ver com a Série B, porque o que eles estão pegando é a questão do mata-mata. A partir de domingo é que eles vão começar a querer discutir a história do Campeonato Brasileiro. Mas agora a briga é por causa do mata-mata, porque não teve torcida lá contra o Grêmio. Agora, eu não tenho medo, sabe? O Cachopa falou questão de medo e tal. Muita gente nos grupos está falando que tem medo que achava que não devia ter torcida. O Flamengo está amparado pelo STJD. A assessoria jurídica do Flamengo não ia comer bola em fazer um jogo com 10, 12 mil espectadores ali, correndo o risco de ser eliminado de um campeonato que já está garantido, né, a classificação. Então, quem vai julgar uma eventual ação contra essa situação é o STJD, que já garantiu a liminar para o Flamengo. Então, toca o pau. E em relação à questão de público, eu acho que muita gente deve estar esperando para comprar esses ingressos amanhã, com medo de eventualmente suspender a partida e depois ter aquela coisa de devolve meu dinheiro, ou não quero ir para esse lugar. Isso. Então, de fora, pessoal de fora que poderia ir assistir o jogo, muita gente vai deixar de ir. Agora, a torcida do Rio de Janeiro, acho que amanhã vai ter uma chuva de gente comprando ingresso. E é por isso que eu até meio que estimei 10 mil ingressos, 10 mil pessoas amanhã, porque deve estar em 5 agora, mais uns 5 amanhã, uns 5 mil ingressos vendidos, tem umas 10, 12 pessoas, pode dar no Maracanã lá. Só que é um assunto chato, né? Tá semana, 2 semanas já repercutindo, um negócio que cara, o futebol brasileiro não precisava disso, né, cara? A gente discutindo sobre pode entrar, não pode. O Atlético Mineiro querendo entrar na briga, depois viu a cagada que fez, quis voltar atrás.
Pô, eles botaram gente contra o Não é River, cara. especialista, né, cara? Entendeu? Como é que alguém que não é especialista no assunto quer discutir, quer entrar no meio da discussão Entendeu? contra os próprios especialistas? Aí, tipo... Depois querem punir o Gabigol porque fala que o futebol brasileiro é uma várzea. Daí aí o que acontece? O problema não é o futebol em si o que tá acontecendo. O problema é o Flamengo, cara. O problema é totalmente o Flamengo. É um ódio que eles têm, um ódio eterno que eles têm pelo Flamengo que... claro, eles veem que o time está crescendo, veem que... depois até no final aqui eu vou falar uns números para vocês aí. É surpreendente mesmo o que rola o que dá de renda até final do ano. Eu vou falar para vocês, eu tenho aqui. Mas é muito ódio. É muito ódio. Podia pegar, juntar. Ah, São Paulo não pode voltar, mas aqui pode. Pô, futebol inglês, cara. A Premier Foi League. assim. A Premier League tá sendo assim, o tão falado Premier League, pô. Pô, a Premier League é a mais Começou top que assim. tem. Tá assim, pô, por questão de lugares pra voltar. Agora já liberou total, né? Mas no começo, no ano passado, tinha jogo com torcida, tinha jogo sem torcida. A Isso. cidade que liberava tinha torcida, a cidade que não liberava não tinha torcida. Então, vai brigar por quê, cara? Tem que ficar Falta de contente. vontade. Não, e acho que assim, o certo era, pô, que legal, estão brigando por isso, vamos nós agora fazer o nosso lobby aqui no nosso estado para conseguir a liberação do público, vamos seguir o protocolo que todo mundo aprovou e vamos brigar para ter público no nosso estado. O erro é esse. Ah, não, O erro é não esse. pode, não quero. Eles têm que ir no governador deles e falar por que você vai liberar a Fórmula 1 em novembro e o futebol agora não pode. O que vai mudar até lá? Ah, você não vai liberar, não vai ter jeito? Então, beleza, eu vou jogar no Mato Grosso do Sul, vou jogar no Mato Grosso, vou jogar em Brasília, vou jogar no Paraná. O pessoal de Brasília tá pedindo, cara. Manda o jogo aqui, porque dá renda para todo mundo, dá dinheiro para todos os comércios, entendeu? Então, é um tipo pensamento pequeno, né? Claro, tem todo o cuidado. Mas só que tá tudo certinho, entrou, só vai entrar vacinado, com carteirinha, exame feito e tal. O Flamengo jogou 2 partidas já em Brasília. Deu problema? Teve alguma confusão? Deu nada, pô. Deu nada. É muito ódio. Teve contaminação? Não teve, cara. Deu tudo certo. É que nem um amigo meu, muito amigo meu vascaíno, e ele é muito vascaíno, tá? Ele fala pra mim, ele dá o exemplo do time dele, né? O dia que o Vasco parar de jogar um campeonato à parte contra o Flamengo, o Vasco vai ser outro time. Porque se jogasse todo jogo igual joga contra o Flamengo, não perderia nenhum jogo de fora. Porque jogam a vida. Aí é o que eu falo, né? Só dei um exemplo. É dos outros clubes. Por que não, cara, por que não vai, que nem o Vini falou, atrás de seus direitos em cada setor seu lá, em vez de primeiro pensar no Flamengo? Não, vamos foder com os caras primeiro. Desculpa a palavra, né? Vamos ferrar com eles primeiro, depois a gente vê o que dá pra fazer. Porra, corre atrás do seu, pô. Que nem o Vini falou, pô, vai liberar a Fórmula 1, porra. Qual que é a diferença de público? A diferença de pessoas, são seres humanos diferentes, não dá pra entender onde um lado pode e o outro não pode, pô. Então, Alemão, quer falar um pouquinho sobre isso aí? Sim, eu queria citar né? 2 exemplos. Revoltante. Parece que a gente não é só malvadão dentro de campo, né? Parece que é malvadão fora dele. Porra, tá louco? Mas o que acontece? A Federação Gaúcha, vou citar esse exemplo, há uma semana antes de dar esse imbróglio todo aí com CBF, Flamengo, outros clubes ali, 19 contra nós, etc., tinha liberado o público para a segunda divisão do estado. O Campeonato Gaúcho da segunda divisão voltou a ter público. Não desmerecendo a infraestrutura desses clubes, muito menos o campeonato que eles disputam, mas por que Juventude, Grêmio, Inter não fizeram um comunicado à CBF, já que esses clubes têm mais, como é que eu posso dizer, são mais ativos na CBF, e, enfim, e emitiram uma nota recomendando público também. Porque se uma segunda divisão de nível estadual pode ter público, por que uma primeira divisão de nível nacional não pode? Aqui em Santa Catarina vai ser liberado agora para a Copa Santa Catarina, isso, a volta ao público. Por que não pode ter público na primeira divisão do futebol nacional e pode ter nessas competições? Qual que é a diferença? Eu acho que está liberado, né? Eu acho que vai liberar. Vai voltar, já liberou no caso. Frequência, Havaí. Tudo tá... Aí o que acontece? Todos vai liberar. Só vai depender da CBF acatar ou não.
E na realidade não No final de precisa, né? semana, no final de semana da Série B, o Cruzeiro voltou com público, se eu não me engano, contra o jogo contra a Ponte Preta, acho que era, Já tinha e voltado tudo antes. mais. Eu não vi, mas assim, é tão difícil tu encontrar uma notícia, ou algo assim desse tipo, só quem gosta mesmo de futebol, que acompanha diretaço mesmo, consegue estar acompanhando esse tipo de notícia, senão não chega até nós, pelo simples fato do seguinte, não vende, o Flamengo vende, o Flamengo da mídia, o Flamengo da Ibope, o Flamengo puxou lá atrás, no ano de